Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Sejam bem-vindos à nossa escola Manancial, nossa escola bíblica. Nós estamos através do YouTube, todos sabem, por conta dessa pandemia do coronavírus. Mas eu espero que em nome do Senhor Jesus nós possamos em breve estar novamente reunidos presencialmente. Mas enquanto isso não ocorre, seja bem-vindo. Mas eu quero te convidar, aonde você está aí na tua casa, a orar, a colocar o seu coração em Deus. Vamos estar orando no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai, de todo o nosso coração, Senhor amado, e depositamos mais uma vez toda a nossa confiança no Senhor. Sabemos, ó Pai, que temos vivido dias difíceis, mas a nossa confiança está no Senhor. Confiamos, ó Pai, que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nos abençoa esses momentos que vamos estar juntos aqui, Senhor, falando, ó Pai, da Tua palavra. Por isso, Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria e iluminação, ó Pai, aos olhos e entendimento do nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, aprender mais da Tua palavra. Abençoa essa escola bíblica, Senhor. Abençoa cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor, e aprendendo da Tua palavra. Que com o intuito, Senhor, é que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém? Amados, nós estávamos terminando na aula passada, antes de houver essa paralisação, nós estávamos vendo o verbo se fez carne, que nós estamos no finalzinho da lição, que é este livrinho, mas nós vamos estar começando, assim que possível, o livro número 3, que é os caminhos do povo da nova aliança, que é a teologia bíblica de Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Nós estamos vendo aqui a lição no livro aqui de João. O nome da lição é Ao Pé da Cruz. Na lição anteriormente, nós vimos a questão da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, você que não esteve na aula passada, a abrir a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 17, e ler a oração sacerdotal de Jesus. Lá tem ensinamentos profundos. Tem uma oração, para mim, uma das orações mais magníficas que tem na Bíblia, onde Jesus ora não somente pelos seus discípulos, mas ora também por todos nós, por aqueles que haveriam de crer, e revela o desejo do seu coração para que todos nós possamos ser um, assim como Ele e o Pai são um. Amém? Eu quero te convidar, irmãos, a abrir no livro de João, no capítulo 18, a partir do versículo 1 ao versículo 9, vai ser a nossa leitura. Então, o nome dessa lição é Ao Pé da Cruz. Lembrando que essa narração, ela se refere à crucificação, os últimos momentos de Jesus antes da crucificação, pelo Evangelho de João. Então, nós não vamos nos ater a detalhes de Marcos, do Evangelho de Marcos, ao Evangelho de Mateus, mas nós vamos sobre a ótica do Evangelho de João. Lembrando que tudo isso ocorre durante o governo de Roma de Tibério César, que ele era o governador de Roma na época da crucificação de Jesus. Então, você já abriu a sua Bíblia, aí em João, no capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre
ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhes: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu. E recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? E responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse disse-lhe Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: mete essa espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Então, irmãos, nós começamos aqui a ver o princípio da prisão de Jesus. E nós vamos, ao nós lermos o texto, nós vamos perceber algumas coisas. É interessante que aqui, no versículo 2, diz assim: e Judas o traidor também conhecia este lugar, porque Jesus estivera ali muitas vezes. Então Jesus esteve ali muitas vezes com seus discípulos orando ali no Getsêmani. Então era um lugar o quê? Conhecido. Era um lugar já conhecido pelos discípulos de Jesus. E é interessante que o texto fala aqui, o Judas o traidor, e Jesus ele vai falar no versículo 9, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. E volta e meia, nós sempre vimos o quê? Nós temos uma piadinha que fala assim: será que Judas foi salvo? Judas foi salvo, sim ou não? E se ele se arrependeu no último minuto? Vira e mexe, a gente ouve no seio da igreja essa pergunta. Mas essa pergunta, ela nem caberia e nem deveria ser feita, porque quando você vai olhar a oração sacerdotal de Jesus, Jesus deixa muito claro, em João 17, no versículo 12, olha o que Jesus disse: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e o que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, irmãos, Judas não se salvou. Jesus fala na sua oração sacerdotal, e aqui isso é muito claro. Então, nós vamos ver aqui a questão de Jesus, que Jesus, ele não é surpreendido em nada. Jesus, ele está no controle de todas as coisas, porque ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então, Jesus não é surpreendido, ele já sabia de todos os esquemas que tinham sido feitos, até mesmo o pacto da traição e aquilo que ele haveria de passar. Uma das coisas que nos chama muito a atenção é que Jesus se adianta. Quando eles chegam a Jesus, e chegam com armas, com lanternas, com tochas, e Jesus já sabe que eles estão procurando a ele. Jesus, ele se adianta, ele não deixa as pessoas prender ele chega e fala: a quem procurais? Ele já se adianta. Interessante que quando fala a Jesus, e eles respondem a Jesus, e Jesus fala: sim, sou eu. Olha o que acontece no versículo 6: recuaram e caíram por terra. Então, quando Jesus diz: sim, a quem procurais? Eles falam: a Jesus. Jesus fala: sou eu. O que acontece com eles? Eles recuam e caem. Isso evidencia que se Jesus não quisera ser preso, ele não seria preso. Tamanho poder e autoridade. Olha que interessante, em João 17, no versículo 18, Jesus ele vai falar algo muito poderoso. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu a dou espontaneamente e tenho autoridade para entregar e também reavê-la. Jesus está falando
que Ele é o autor da vida, e Ele tem autoridade sobre a vida, e que ninguém tira a vida de Jesus, ninguém a tira de mim, pelo contrário, Ele, Jesus, vai dar a sua vida espontaneamente, e Ele tem autoridade para entregar e também reavê-la. Então Jesus, Ele se entrega aqui com um ato voluntário nesta passagem. Então o evangelista segue descrevendo como Jesus foi rejeitado pelo povo, principalmente pelas autoridades religiosas, movida pelos ciúmes, principalmente pela ganância, cegas, impedidas de perceber a obra redentora de Deus através do seu Filho. Completando o plano tramado, as ocultas, e é interessante, tudo que está no oculto, não pertence ao Senhor Jesus. Então, tudo que não é feito de bom é feito em oculto. Judas conduziu os guardas ao local, onde puderam prender o mestre, sem que o povo pudesse defendê-lo. Então, o esquema foi armado. Então, Judas, por saber aonde Jesus estaria, e por ser um lugar retirado, eles marcaram um horário para que tudo isso fosse feito na calada da noite, para que ninguém pudesse sem alarde. Tudo seria feito às pressas, afinal, a sentença já estava determinada, ele deveria ser crucificado. Então, quando eles vão prender Jesus, na verdade é só um faz de conta, é um teatro faz de conta, onde tudo estava armado para que Jesus fosse condenado. Aliás, a sentença já estava condenada. Chegou o momento de ser julgado este mundo, agora, pois o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando que o seu gênero de morte estava para morrer. Isso está lá em João, no capítulo 12, a partir do versículo 31 ao versículo 33. Então nós vamos começar agora a sucessão de Jesus perante ao sumo sacerdote. É interessante que nós vamos ver aqui que João, Jesus perante ao sumo sacerdote, João teve acesso à casa de Anás. E isso você pode constatar lá em João 18, a partir do versículo 12. Assim como a escolta e o comandante e os guardas prenderam Jesus, mantendo e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Continuando no versículo 15, Simão, Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, sendo que esse discípulo, conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Então, quem é esse discípulo que acompanhou? Aqui no versículo 15 fala Simão, Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, sendo que esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio deste com Jesus. Então, esse discípulo que é acompanhado, que não tem o seu nome citado aqui, ele é João. Então João teve acesso à casa de Anás, e ele, conforme diz o texto aqui, ele era conhecido do sumo sacerdote, por isso que ele teve a liberdade de entrar no pátio aonde Jesus fora levado. Detalhe, eles prenderam Jesus. Pedro, ao contrário, ele fica do lado de fora. Já João, ele não só fica ao lado de Jesus, como ele acompanha Jesus. É interessante que Pedro, um pouquinho antes, ele fala que ele daria a vida para o Senhor Jesus, ele morreria pelo Senhor Jesus. E aqui, na hora, e nós vamos, se você aí em casa, você vai ter a oportunidade de você ler um pouquinho mais à frente aí, nós vamos ver que Pedro, ele nega ao Senhor Jesus, e de certa forma até bravo, ele diz, não sou discípulo, respondeu ele aí no versículo 17. Mas João estava disposto não somente a acompanhar o julgamento de Jesus, mas como estava disposto a morrer por Jesus. Nós vemos duas diferenças aqui. Pedro, que honrou Jesus,
nas palavras. E vemos aqui o discípulo amado, João, que honrou Jesus até o fim. E é tão interessante que será que é por conta disso, isso é uma suposição, todos os discípulos de Jesus tiveram morte trágica, menos João. Foi por isso que o Senhor falou que o João não morreria. E por isso que tem alguns que acreditam que João está vivo até hoje aí. Não, irmãos, João morreu de velhice lá na ilha de Patmos. Ele só não morreu de uma morte trágica como os demais discípulos. Então, irmãos, nós vemos que João teve acesso à casa de Anás e assim pôde acompanhar de perto o interrogatório. As questões levantadas eram de natureza religiosa e não política. A intenção era acusar Jesus de blasfêmia. Nós precisamos entender, Anás, ele exerceu o ofício do sumo sacerdote no ano de 6 a 15 depois de Cristo. E nós vamos ver que primeiro ele foi levado a Anás. E só que Anás aqui não era mais o sumo sacerdote de ofício. O sacerdócio de ofício era Caifás, genro de Anás. Por que então levaram para Anás primeiro? Porque todos viam ele como o verdadeiro sumo sacerdote. Nós temos aqui João 18 ao 24, do 19 ao 24, que é onde que vai se desenrolar a interrogação de Jesus. Então, João 18, do 19 ao 24, diz assim: Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus, aqui é Anás, acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo e ensinei, e tanto nas sinagogas como no templo, onde os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Por que pergunta aos que ouviram o que lhes falei? Bem sabem o que eu lhe disse. Dizendo isto, um dos guardas que estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas com o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás enviou maniquetado ou preso à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então nós vamos ver aqui que Jesus esteve na presença de Anás e de Caifás. Nós vamos perceber aqui que Jesus vai passar por 2 julgamentos. Primeiro julgamento é pelo julgamento judaico, que começa com o interrogatório de Anás e depois passa para Caifás. E depois nós vamos ter um segundo julgamento, que é o julgamento romano, que começa com o interrogatório de Pilatos, depois para Herodes e depois volta novamente para Pilatos. E nesse intermédio, Pedro novamente nega Jesus. Você pode acompanhar aí em João 25 até ao 27. Aí vai ver que nesse mesmo instante o galo canta. Então Jesus, ele está agora diante de Pilatos. João 18, a partir do 28, diz assim: Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. O que seria o pretório? É a sede oficial do comandante, ou seja, a força militar romana, ou a sede do governo militar de Roma. E nesses dias, eles fizeram isso em Jerusalém. Não era a casa, deu uma enrolada aqui, o pretório não era de costume ser em Jerusalém, mas por ocasião das festas, para acompanhar de perto, foi feito aí em Jerusalém. Então, levaram Jesus ao pretório e era cedo de manhã. E olha que interessante. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar. Olha que interessante. Então, os sumos sacerdotes, as autoridades judaicas,
pegam Jesus, levam Jesus para Anás, o sumo sacerdote, depois leva para Caifás, o outro sumo sacerdote. Depois de Caifás, eles mandam para Pilatos, que é onde era a sede do governo romano, o pretório. E o que acontece? Só que eles não entram lá para não se contaminar. Olha que interessante. O ato que eles estavam fazendo era um ato muito pior, de traição, de manipulação, de condenação, feito tudo às ocultas. E aí, eles, para não se contaminar, porque a Páscoa estava chegando, e eles tinham seus costumes para não se contaminar, para chegar puros na Páscoa, eles não poderiam estar aonde os gentios estavam. Olha a contradição. Então, que lição que nós vamos tirar aqui? O que nos contamina não é o lugar onde nós estamos, mas sim o que vai nos contaminar é a intenção do nosso coração. Porque o que o Senhor fala? Uma das questões que Jesus ele tem um embate com os religiosos, ele fala: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Porque sai da onde? Porque da onde que sai as mentiras, da onde que sai as dissensões, da onde que sai as divisões, da onde que sai o orgulho, da onde que sai os adultérios? Sai da onde? Sai do coração. Então muitas vezes nós estamos tão fixados num lugar, que o lugar pode nos tornar santo ou impuro, que nós não determinamos aquilo que está no nosso coração. Por isso que nós precisamos avaliar o nosso coração, irmãos. E eles estavam apenas preocupados para não se contaminar de entrar num lugar onde tinha gentil. E segundo a lei, o judeu não poderia se misturar com o gentil, né? Mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse: que acusação trazei a este homem? Respondeu-lhes: se este não fosse malfeitor, não entregaríamos. Replicou Pilatos, pois Pilatos tomou vós outros e julgais segundo a vossa lei. Então Pilatos falou: olha, por que me traz esse homem? Julga, esse homem não é judeu? Julga esse homem segundo os seus costumes, julga esse homem segundo a vossa lei. Mas eles estavam determinados a condenar Jesus. Então Pilatos, ele começa a interrogar Jesus. E aqui começa o segundo julgamento de Jesus. Primeiro julgamento judaico, que começa com o interrogatório de Anás e de Caifás. Segundo julgamento romano, que começa com o interrogatório de Pilatos e depois de Herodes. Então Pilatos começa aí em João 18, a partir do versículo 33, até o versículo 40, você pode estar lendo aí. Não vou ler todo por conta do nosso tempo, mas Pilatos começa a interrogar Jesus, começa a falar com Jesus, e Jesus começa falando. O que chama a atenção é que a partir do versículo 37 do capítulo 18, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu que dizes que sou rei? Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho, o quê? Da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos: o que é verdade? Que interessante, né? Pilatos aqui, quando Jesus ele fala: olha, eu vim para isso, eu nasci e vim para este mundo a fim de dar testemunho da verdade. Quem é a verdade? Interessante que Jesus ele fala da verdade, e esse discurso ele vai começar. Você que está aí em casa, você pode anotar a partir de João, do capítulo 7 ao versículo 37, Jesus vai trazendo várias revelações acerca dele, de quem é ele. Ele vai trazendo as revelações acerca de Jesus Cristo. E é interessante a pergunta de Pilatos, quando Jesus fala: eu vim dar testemunho da verdade. E todos os que me ouvem e me conhecem, eles são o quê? Da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta: o que é verdade? E nós podemos perguntar: o que é verdade para você? O que é verdade para mim? Nós estamos vivendo uma época onde as verdades não têm sido verdades. Onde cada um olha e fala: esta é a minha verdade. Não, meu ponto de vista é esse, a minha verdade é essa. Nós precisamos entender que a verdade ela precisa ser absoluta. Não existe verdade relativa. Se ela é uma verdade relativa, logo ela não é absoluta, logo ela não é uma verdade. Nós precisamos entender que Jesus está falando da verdade. E a verdade que o mundo precisa conhecer. Nós precisamos não ter a minha verdade, a sua verdade, mas nós precisamos ter a única verdade, que é Jesus Cristo. Então, Jesus ele responde. Se você lê a partir de João, a partir do capítulo 7, do versículo 37, Jesus ele vem trazendo revelação acerca o quê? Da verdade. Então, em João 7,37, ele vai dizer: eu sou a fonte de águas vivas. Quem tem sede, venha e beba da verdadeira fonte de águas vivas. João 8, versículo 12, Jesus vai falar: eu sou a luz do mundo. Logo, eu sou a luz do mundo. Logo, a luz do mundo chegou no mundo, e já não anda mais em trevas aquele que reconhece em Jesus, que é a luz do mundo. Em João 10, é interessante que ele vem trazendo a revelação acerca dele, e ele vai se identificar como a porta, como a única porta, ou a porta das ovelhas. Em João 10, versículo 11, versículo 14, ele vai se identificar como o bom pastor. Ele traz, como no grego nós podemos falar, ele traz um pleonasmo no grego. O que é ele diz? É o verbo ego emi. O que quer dizer? Ele se identifica como o único bom pastor. Não há outro pastor além dele. E não há ninguém, tanto é que ele vai falar que todos que vieram antes de mim são ladrões e são salteadores. E ele se identifica: eu sou o único e bom pastor que dou a vida às ovelhas. Em João 11, 25, ele traz outra revelação acerca dele: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim não morrerá, mas passará a ter a vida. O Senhor, em João 13, 14, ele vai dizer que ele é Senhor e Mestre. Em João 14, 6, ele traz a revelação do quê? Não somente daquilo que ele já vem falando acerca dele, mas ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele está falando: eu dou testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, para você entender a verdade, você precisa compreender as revelações de Jesus ao longo do Evangelho de João, daquilo que ele vem trazendo acerca de Jesus. E aí você vai ter a revelação de fato do que é a verdade. E em João 15, no versículo 1, o Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira. Então são as revelações, quando Jesus diz, e culmina o que? Na verdade do Senhor. Então a verdade de Deus ela é absoluta, ela não pode ser mudada. A verdade de Deus não há sombra, a verdade de Deus não há variação. Então, logo quando acaba o interrogatório, Pilatos vai ver o quê? Que Jesus, ele é inocente. Então, ele vai dizer: mas isso é coisa da religião deles, e não interessava a Roma. O seu primeiro veredito foi pró-réu, Jesus era inocente. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: não acho nele crime algum. É costume de vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Para a surpresa de Pilato, os conspiradores pediram que um malfeitor recebesse o indulto e fosse liberado.
Aí em João, no capítulo 18, versículo 40, eles gritaram. Então gritaram todos novamente, este quem? Jesus, que não solte Jesus, mas que solte quem? A Barrabás. Quem é Barrabás? Ora, Barrabás era salteador. O que é um salteador? Um salteador é alguém que se apodera do saque. Em outras palavras, um terrorista, um guerrilheiro. Então, era costume na época de Páscoa soltar um prisioneiro. Pilatos viu que Jesus não havia culpa nele e falou, é costume de soltar, então vamos soltar. É essa a intenção que Pilatos faz, para que Jesus fosse solto. Mas o que acontece? Os sacerdotes, os fariseus, enfurecidos, eles gritaram novamente, não a Jesus não, mas Barrabás. Então eles preferem aqui, para que se solte Barrabás ao invés de Jesus Cristo. Procurando então Pilatos acalmar os acusadores, mandou açoitar Jesus. Então Pilatos falou, vou mandar açoitar Jesus, quem sabe eles vendo Jesus sendo açoitado, vai aplacar a ira no coração deles e Jesus possa ser liberado. É nesse ponto que Lucas diz que Jesus foi levado a Herodes, responsável pelo governo romano da região da Galileia. João simplificou o relato e atribuiu aos soldados de Pilatos a cena seguinte. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no um manto de púrpura, e chegavam-se a dizer, salve o rei dos judeus, e lhe davam bofetadas. João 19, no versículo 2 a 3. Então, por esse período, Jesus apenas não só levou açoites, Jesus foi esbofeteado neste momento. Tendo terminado a sessão de tortura e de escárnio, Jesus levado de volta a Pilatos, a cena era deprimente. Jesus, filho de Deus, vestido jocosamente. O que é jocosamente? De uma forma humilhante, né? Como rei, tratado como um pária, como um nada. Pilatos ainda tentou desviar o ódio mortal dos judeus, mas não foi ouvido. Esse relato está em João 19, do 4 ao 7, que eu vou estar lendo para vocês. Outra vez saiu Pilatos e disse, eis que vou-lo apresento para que saibais que eu não vejo nele crime algum. Então, ratificando, depois de tudo isso, Pilatos mais uma vez fala, olha, eu não vejo crime algum nesse homem. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho, o manto de púrpura. Disse-lhes Pilato, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-vos vós outros e o crucificai, porque não acho nele crime algum. Respondeu-lhe judeus, tendes uma lei, e de conforme com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha que interessante, Pilatos não somente reconheceu que Jesus era inocente, mas também nós precisamos entender a cultura romana. Muitos romanos, eles acreditavam que muitos homens, eles também tinham a divindade. Então, eles tinham uma superstição de acreditar que havia homens deuses ou semideuses. Então, Pilatos, ele tinha o quê? Ele tinha ouvido falar que Jesus era o quê? Filho de Deus, né? E ao falar que ele era filho de Deus, o que Pilatos pensou? Cara, se eu condenar esse cara, eu vou atrair para mim o quê? Maldição. Então, não só porque ele achava que Jesus era inocente, mas ele hesitou de condenar Jesus, porque ele falou, cara, e se esse cara for realmente filho de Deus? Vou estar atraindo para mim maldição. Por isso que Pilatos, ele o quê? Ele lava as mãos e fala, se vocês quiserem matar, mata vocês. Mas só que os judeus não podiam matar, porque quem só tinha a lei de morte eram os romanos. Então houve essa o quê? Hesitação para que Pilatos condenasse Jesus, né? O último argumento dos judeus fez Pilato aquecer-se
com a condenação. Qualquer que se fizesse rei seria inimigo de César. O rei dos judeus deveria morrer. Então eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos reis, senão a César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Olha que interessante. Para poder condenar Jesus, os próprios judeus reconheceram César como rei deles. E eles fazem isso de uma forma até jocosa. Se você, aí na sua casa depois, você vai ter a oportunidade de ler melhor o relato da crucificação. Ele está aí no capítulo 19, todo o capítulo 19, versículo 13, onde que ele recebe a condenação, né? Versículo 15 é onde que eles gritam: fora, fora, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. E a crucificação em si ocorre aí a partir do versículo 17. Então, a crucificação já estava preparado, o local da execução estava preparado. Jesus foi levado entre os dois outros condenados. Sobre a cabeça de Jesus, uma placa trazia o motivo da sua condenação. Pilatos mandou escrever em hebraico, latim e grego: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Líderes dos sacerdotes reclamaram, mas Pilatos foi firme. Então eles reclamaram do que aquilo que Pilatos escreveu, mas Pilatos respondeu: escrevi o que eu escrevi. Isso está em João 19, a partir do versículo 22. Detalhe: como tudo foi feito a pressas, aquela cruz que estava lá, que Jesus carrega, não era uma cruz que era feita para ele. Então, provavelmente essa cruz seria de Barrabás. Provavelmente Barrabás deveria ser morto. Então, a cruz era feita de acordo com a pessoa que ia morrer. E olha só, Jesus vai ser morto, vai ser crucificado, e ele vai carregar uma cruz que não é dele. Por quê? Porque em Jesus não havia dolo nenhum, não havia pecado nenhum. Então, a cruz que Cristo levou não foi a cruz dele, mas não foi a cruz da humanidade, foi a cruz dos nossos pecados. Não somente daquela época, mas dos nossos pecados, de toda a humanidade. Então Jesus, ele é levado ao lugar da crucificação, que é chamado o Gólgota, que é chamado de Calvário, Gólgota em hebraico, aonde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Então Jesus foi o quê? Ele foi crucificado no meio de dois assassinos, de dois bandidos. Então Pilatos escreveu um título e colocou em cima, né, da cruz do Senhor Jesus Cristo: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego, e os principais sacerdotes reclamaram e disse para ele: não escreva isso. Mas Pilatos foi firme: escrevi o que eu escrevi. Então é interessante, por a cruz não ser a cruz de Jesus, para que Jesus pudesse caber nessa cruz, os braços de Jesus precisaram ser esticados, até mesmo deslocado, para que ele pudesse caber naquela cruz. Isso é de uns relatos que a gente tem que parar para pensar no que Jesus sofreu ali naquele lugar por mim e por você. E ao pé da cruz, apenas um pequeno grupo de pessoas, guardas, faziam segurança, tomaram as vestes de Jesus e repartiram, e seria um desperdício rasgar uma túnica feita de um fio só. Decidiram a sua posse por meio de sorteio.
João também estava ali com alguma das discípulas e viu cumprir-se a profecia do salmista, que está lá. Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Salmos 22, versículo 18, que diz assim: repartiram entre si as vestes, e sobre as minhas túnicas deitaram que? Sorte. Então, se cumpria aqui o que o salmista escreveu acerca deste momento. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ao ver ali a sua mãe, Jesus incumbiu o discípulo amado de cuidar da devota discípula. Naquele momento, como dissera o velho Simão, no dia que Jesus for apresentado, a dor no coração dela estava na qual uma espada transpassando. Então, uma coisa que nós vamos ver aqui é que mesmo Jesus nesse momento de agonia, de dor, né, de traição, de abandono, os discípulos abandonaram Jesus. Nós vamos ver que apenas um discípulo, o amado, acompanhava Jesus. Pedro negou Jesus, esbravejou Jesus, e apenas um grupo. E Jesus aqui já tinha passado horas sofrendo, sendo pisoteado, sendo esbofetado, chicoteado. É interessante que é colocado na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, e cada espinho tinha em média 30 centímetros de tamanho, e era feita de uma árvore chamada tamareira. Então, imagina, se você está aí na sua casa, se você, na nossa cabeça tem mais de 30 extensão de nervos, que você pode, se você pega aí a sua unha, coloca assim na sua cabeça, pressiona, terminações nervosas. Você imagina vários espinhos de 30 centímetros na cabeça de Jesus, pressionando a sua caixa, o seu crânio. Você imagina a dor que Jesus estava sentindo? Os seus braços tiveram que ser extremamente esticados para que os pregos pudessem ser cravados. Seus pés também precisavam ser esticados para que os pregos também pudessem transpassar. Jesus ainda, nesse momento de dor, Jesus, ele olha ali para sua mãe, aquela que é sua mãe terrena. Muitos de nós, evangélicos, né, protestantes, a gente às vezes não dá devido valor a Maria. Por conta, existe aí uma Maria idolatria, mas isso não pode tirar o valor dela. Ela foi agraciada entre todas as mulheres. E Jesus, como filho terreno, ele honra aqui a sua mãe. Ele está falando no sentido de honrar a mãe dele. Por quê? Porque Jesus, ele era o primogênito da sua casa. Ele era o que trazia renda para sua casa. A gente já sabe que aqui José já estava morto. E na cultura judaica, o filho mais velho, ele toma aquela posição. E é ele que vai cuidar. E agora, Jesus, mesmo com toda a dor, ele não deixa de olhar para a mãe dele, e não deixa de saber que a partir de agora a mãe dele estaria desassistida. Estaria o quê? Abandonada. Então, aí nesse momento, ele olha para quem? Para o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João. Então, você pode acompanhar em João, no 19, versículo 26, 27, que diz assim: ao ver ali Maria, sua mãe, Jesus incumbiu o discípulo amado de cuidar da devota discípula. Naquele momento, como dissera o velho Simeão, né, Jesus fora apresentado com dor no coração dela, era na qual a espada estava transpassando. Jesus, vendo a sua mãe junto ao discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que ele quis dizer? Que ela era sua mãe espiritual? Não. Estava falando de cultura judaica, que a partir daquele momento João tinha a responsabilidade de honrar. Por quê? Porque Jesus não estaria mais ali. E ali também, imagina um coração de uma mãe, vendo ali o seu filho morto, sofrendo tudo aquilo de humilhação.
Jesus faz o quê? Traz João para que o coração dela pudesse ser consolado. Então nós precisamos até mesmo assim olhar para Maria, honrando ela, não como uma santa que foi virgem. Não, ela foi virgem só até ter Jesus. Depois ela não foi mais virgem, ela teve outros filhos, conforme diz as Escrituras Sagradas. Amém? A morte de Jesus. Então João descreve a morte de Jesus como um sacrifício lento e doloroso, de perto acompanhado das últimas palavras do Filho de Deus. Depois, vendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: eu tenho sede. E ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre e uma esponja, e fixaram um caniço de isopo. E lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Eu creio aqui, irmãos, quando Jesus ele fala, tenho sede, Jesus está comprovando a sua humanidade. Jesus está comprovando que tudo aquilo que ele sofreu foi fisicamente. Ele sofreu. Ele estava horas e horas ali, desde a madrugada de sexta-feira, de quinta para sexta, de sexta-feira até culminar até culminar a sua morte na crucificação. O que acontece? Jesus, ele tem sede de água, mas eu acredito, irmãos, que ele não tinha somente sede de água nesse momento, porque o ministério de Jesus, ele sempre foi rodeado de discípulos. Ele sempre teve os seus 12 discípulos. Dos seus 12 discípulos, ele tinha os seus 3. E dos seus 3, ele tinha um que era mais achegado. Acredito que nesse momento também ele está falando: eu tenho sede. Sede do quê? Sede da comunhão. Jesus, desde a criação do Éden, nós vamos ver que Deus nos cria para que nós pudéssemos ter o quê? Relacionamento com Ele. Para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele. Por isso que quando Deus criou Adão no Éden, Deus tinha um horário marcado todos os dias, para que pudesse ter um encontro com o homem. É interessante, irmãos, que se tem uma coisa das coisas mais sagradas na Bíblia, é o casamento. E se nós lermos lá em Gênesis, nós vamos ver que quando Deus fez Adão e Eva, o pastor Luciano Subirá, ele até diz assim, que Deus não respeitou nem o casamento, porque Deus ele quer fazer parte da nossa vida, de todos os momentos da nossa vida. Ele quer estar presente na nossa vida em todos os momentos, não apenas de alguns, mas Jesus ele quer estar em tudo, nas coisas mais importantes. Então nós vamos ver, irmãos, que Jesus aqui ele fala: eu tenho sede. E aí, quando Jesus ele fala que ele tem sede, o que fazem? Pegam vinagre numa esponja. O que é vinagre? Era um vinho muito, muito velho, muito ruim, e colocam na boca de Jesus. Você imagina você com a boca seca e um negócio que arde sendo colocado nos seus lábios, chegaram à sua boca. Mesmo assim, quando chegou à boca, quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E olha que interessante, quando Jesus ele fala está consumado, a palavra aqui, Jesus ele diz assim: eu cumpri a tarefa, está totalmente pago. A palavra está consumado no grego, em alguns papiros depois se achou, como se todos os recibos de impostos de dívida fossem pagos. Então quando Jesus aqui ele fala está consumado, ele fala: a minha tarefa está cumprida. Ou seja, o preço do pecado está totalmente pago. Com tudo isso, Jesus, é interessante que se nós continuarmos aqui, ele vai falar:
né? Está consumado. Ou seja, está totalmente pago. Está tudo feito. O que Jesus está falando? Olha, aquilo que nos separava, já não separa mais. Aquilo que outrora nos causou divisão, não tem mais divisão. Aquilo que outrora nos causou separação, agora não tem mais separação. Aquilo que você devia, porque a cruz era para mim, a cruz era para você, a cruz era para nós. Mas Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou a nossa cruz. E Ele disse: você está justificado, você não deve mais nada, a partir deste momento. Agora há um novo caminho, há um caminho de restauração, há um caminho de vida, há um caminho de transformação. Nós temos que celebrar muito a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque a morte do Senhor Jesus Calvário nos causou a maior vitória da humanidade. Então, diz assim: inclinando a sua cabeça, rendeu o Espírito. Isso que isso quer dizer? A palavra rendeu o Espírito significa, Ele entregou o seu próprio Espírito como um ato da sua própria vontade. Se Jesus não quisesse ali morrer, Ele não morreria. Se Jesus ali não quisesse, Ele continuaria vivo, mas Ele voluntariamente e espontaneamente entregou sua vida. Lembra lá o que diz a palavra do Senhor lá em João 17? João 10, do versículo 17 ao versículo 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu dou espontaneamente, e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este é o mandato do meu Pai que recebi. Então Jesus, quando Ele Ele entrega o seu Espírito voluntariamente, o que Ele está querendo dizer? Ele está dizendo: olha, eu voluntariamente me rendo, eu voluntariamente dou a minha vida em favor de vocês, e eu tenho o poder para reassumi-la. Então Jesus aqui, Ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa foi boa, né? Jesus entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo. Não, Jesus, Ele entrega voluntariamente a sua vida para que morrer no meu e no seu lugar. Então, mas os soldados lhe abriu como uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, ele sabe o que diz a verdade, para que também vós creais. Então, o que acontece? Por conta da hora, na cruz, a pessoa para morrer, ela poderia demorar vários dias. Então o que eles fazem? Eles quebram as pernas dos dois outros assassinos, de dois assassinos que estão ao lado de Jesus, um na direita e um na esquerda, para que assim eles possam morrer. Só que em Jesus havia uma profecia, tanto que você pode anotar aí, em Êxodo, no capítulo 12, versículo 46. Êxodo 12, versículo 46, Números 9, versículo 12, onde diz que onde não deveria ser quebrado nenhum osso. Então, para se cumprir as Escrituras, as pernas de Jesus não foram quebradas, mas sim o que? A lança foi o que? Transpassada, que atingiu seu coração e transpassou e verteu água e sangue. A sepultura de Jesus, João descreve com simplicidade o sepultamento de Jesus.
identifica os dois homens que fizeram a boa e respeitosa ação para o Filho de Deus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus, também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado a cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com aromas, como é uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Nós precisamos entender aqui que no sepultamento de Jesus, nós vemos aqui José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, embora seguisse Jesus secretamente, ocultamente, porque ele tinha receio dos judeus. Temos aqui também Nicodemos, que foi ter com Jesus secretamente, e Jesus falou para Nicodemos: é necessário que nasça de novo, e não preciso entrar em detalhes nisso, porque não é o objetivo da nossa lição. Então eles tomaram o corpo de Jesus, então levaram o corpo de Jesus para ser ali enterrado. Uma vez falaram assim: nossa, esse Jesus era pobre mesmo, não tinha nem um lugar para morrer. Irmãos, vamos ser honestos, para que Jesus ia comprar um túmulo se ele ia ressuscitar no terceiro dia? Não faz sentido, né? Então, há umas coisas que a gente ouve que, pelo amor de Deus, né? Enfim, então, o que acontece? Por que eles levaram um composto de mirra e aloés? Nós precisamos entender, irmãos, que Israel teve 400 anos preso no Egito, e eles trouxeram alguns costumes. E que costumes eram esses? Era de embalsamar, ou em outras palavras, processo de mumificação. Então essas mirras, esses aloés, como tudo se sucedeu acerca do julgamento de Jesus, a condenação de Jesus, a morte de Jesus, não houve tempo de preparo das especiarias para o embalsamento ou a mumificação do corpo de Jesus. Então eles fizeram isso aqui parcialmente, quando levaram para o túmulo ali de José de Arimateia. É por isso, irmãos, que a Maria Madalena e outras mulheres, elas vão no domingo, pela manhã, de madrugada, com especiarias, para o quê? Para terminar o processo de mumificação. Chegando lá, se dá a ressurreição de Jesus, mas isso é para outra lição, porque nós estamos falando acerca da morte de Jesus Cristo. Então, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse sepulcro novo, a qual ninguém tinha ainda sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém? Isso está em João 19, versículo 41 e 42. Conclusão, irmãos. Ao nós descrevermos aqui todo esse relato pela ótica do Evangelho, do apóstolo João, do evangelista João, do Evangelho de João, eu sei que é uma narrativa de paixão, mas nós não estamos aqui, irmãos, contando uma história de um derrotado. Não é uma história de um derrotado, é uma narrativa de uma paixão. Não é uma história de um derrotado, mas é uma história do quê? De um grande vencedor, ou seja, do maior vencedor de todos os tempos, pelo século dos séculos, de todo o mundo. Jesus, ele é o maior vencedor, porque ele venceu por nós aquilo que nós não podíamos vencer. Parece ser triste, mas ele não saiu derrotado. A cruz, na verdade, representa o triunfo de Jesus sobre a morte. O pecado, sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. As trevas foram vencidas quando o céu se enegreceu e o dia se fez noite. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender, que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o diabo não fez festa. Eu sei que tem uma canção que fala que no meio da festa o diabo começou a ouvir. Irmãos,
Isso não é verdade, isso não é bíblico. Por quê? Porque ao Jesus morrer na cruz do Calvário, Satanás sabia que o seu fim estava determinado. O que acontece é que agora a derrota de Satanás foi sentenciada de uma vez por todas. Porque ele reinou desde o pecado de Adão até a morte de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, acabou o reinado de Satanás. E Jesus venceu o diabo na qualidade de homem. Porque quando Deus faz os céus e a terra e entrega a Adão a autoridade da terra, e Adão peca, o que Adão faz? Ele entrega aquilo que Deus deu ao diabo. Deus não podia assumir, tomar aquilo que ele deu para o homem, e o homem deu para o diabo. Então, vem agora a semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E o que acontece? Quando Jesus Cristo, que é a semente da mulher, que ele vem na qualidade de homem, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E o verbo se fez entre nós, se fez homem entre nós. Ele nasce como homem, porque somente um homem poderia reivindicar de volta aquilo que era dele por direito. Igual, se eu der algo para o Diego, por exemplo, eu dei para o Diego, eu não posso, aí o Diego dá isso para o Pedro, eu não posso chegar no Pedro e falar: Pedro, dá isso aqui para mim, porque eu dei para o Diego. Não, né? Somente um descendente do Diego que pode trazer de volta aquilo que de fato é dele. Então foi isso que aconteceu. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não houve festa no inferno. Houve tristeza, houve gemido, houve lamentação. Por quê? Porque a derrota de Satanás foi decretada para todo sempre. Então, o triunfo de Jesus sobre a cruz foi sobre a morte, foi sobre o pecado, foi sobre o diabo. As trevas foram vencidas. E quando o céu se enegreceu, o que aconteceu? E o dia se fez noite, o Filho de Deus cumpriu a sua missão. Entregou-se voluntariamente, e os homens fizeram dele o que bem quiseram. Mas um dia, os que julgaram serão julgados, e os que o condenaram serão condenados. E os que choraram e lamentaram por ele, serão consolados. E os que crerem nele serão salvos. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E esta é a mensagem. Esta é a mensagem da maior vitória, que parece triste, mas foi a maior vitória de Jesus por nós, por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a garantia que nós temos. Que nós temos um Salvador. Não apenas um Salvador, mas um Senhor. Não apenas um Senhor, mas um Mestre. Não apenas um Mestre, mas nós temos aquele que é a luz do mundo. Não somente aquele que é a luz do mundo, nós temos aquele que é a fonte das águas vivas. Não somente aquele que é a fonte da água viva, mas aquele que é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Amém, irmãos? Que essa palavra e esse estudo você possa guardar isso no seu coração e você possa ser apaixonado ainda mais por Jesus. E você possa ler o Evangelho de João e tomar posse, irmão, de tudo aquilo que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. E quando nós olharmos para a cruz, isso significa que ela está vazia,
que diferencia Jesus das outras religiões é porque se você for lá no Champs-Élysées, na França, vai estar lá os restos mortais de Allan Kardec e vai estar escrito: aqui jaz Allan Kardec. Se você for em Meca, você vai encontrar lá os restos mortais de Maomé, aqui já Maomé. Se você for, não recordo agora o local, mas Nepal, vai estar lá os restos mortais de Buda, aqui jaz Buda. Mas se você for lá, em Jerusalém, no túmulo de Jesus, vai estar escrito: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. Por isso que a cruz para nós é um sinal de vitória, não de dor, não de tristeza. Foi algum dia, mas não mais de vergonha, mas de vitória. E nós aguardamos ansiosamente a sua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar nos guardando. Amém? Quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos orar e entregar. Se você não teve a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus, que você possa fazer isso nesse momento, amém? Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra, muito obrigado pelos Teus ensinos, que o Teu Espírito, Pai, possa verdadeiramente fazer com que nós possamos guardar cada uma dessas verdades no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque aquela cruz era para mim, aquela cruz era para nós, era para a humanidade, mas o Senhor assumiu o nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver a Tua vida, para que no Senhor nós pudéssemos ter a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra e ouvindo esse estudo. Obrigado, Senhor, por esta igreja, obrigado por a liderança desta igreja. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez e rogamos, ó Pai, tem misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do mundo, Senhor, que vive esse momento de pânico, de epidemia, Senhor, mas que o Senhor, ó Deus, possa trazer a segurança no nosso coração. Nada foge ao Teu controle, tudo está ao Teu controle, por isso nos guarda e nos livra de todo o mal. E, ó Deus, dá sabedoria aos médicos, dá sabedoria, Pai, para que eles possam encontrar a cura, para que eles possam encontrar a vacina e para que nós possamos voltar ao nosso ritmo de vida normal, tão breve assim que possível, Pai. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém.